Agradecer aos pastores, e eu quero convidar o pastor Evaldo, que está aqui com a gente, que ele podê-lo ouvir e agradecer a Deus pela vida dele, pela sua recuperação. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, muito obrigado por tudo que temos ouvido nesses dias. Obrigado pela mensagem de hoje, pela explicação, pelas perguntas. Que nós venhamos, Senhor, a nos sensibilizarmos, a olhar para nós mesmos e ver de que maneira temos te servido. E que possamos ter a alegria, o prazer que o Senhor nos proporciona para te louvar, para engrandecer o teu nome. Queremos te agradecer pela vida do teu servo, pastor Evaldo, que está aqui conosco. Obrigado pela vida dele, pela sua recuperação. Continua, Senhor Deus. Esteja usando o teu servo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu não vou usar todo, não vou sintetizar. Bom dia, irmãos. Eu quero manifestar aqui minha alegria de estar aqui, pela graça de Deus e pela sua misericórdia. A última vez eu tinha um planejamento de estar na primeira igreja fundamentalista na reunião de pastores, mas não consegui, e o pastor Jusilei esteve lá na UTI e voltou com a notícia muito ruim para os pastores, né? Em parte, né? E seria bom para mim, porque eu já estaria no céu, né? Mas o pastor ficou incumbido e nós não pudemos participar. Mas pela graça de Deus, o pastor William tinha me convidado para dar uma oficina. Mas pelo que eu ouvi aqui do pastor Perinho, é suficiente, né, no tema para todos nós, e somos gratos a Deus pelo estudo que o pastor Marcos Perim deu. E eu não ouvi o meu grande amigo aí, o pastor Artman, ainda, mas eu acho que eu ainda vou ouvi-lo. Então, hoje ele ainda tem uma mensagem, acho que à tarde, né? Então, é muito prazer, pastor Artman, de estar aqui revendo ao pastor de muitas associações que nós participamos. Aí eu falei com o pastor, eu vou preferir, pastor, fazer um review aí do livro que nós preparamos durante a pandemia. Nós preparamos esse manual de escatologia, então, de 2020 até 2022, né? Até o momento que eu fui para passar pelo que eu passei, mas ainda estou na luta, né? Porque ainda tem os resultados para o tratamento do câncer, mas se Deus permitir, nós venceremos essa batalha, né? Então eu quero ler Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. Eu pedi ao irmão Aurino para orar mais uma vez.
Amém. Graças a Deus, minha voz está boa. Eu fiz até sexta-feira última sessões com a fonoaudióloga e devido a ter sido entubado por um tempo e o tubo arranhou a garganta, mas agora, graças a Deus, ela não está 100%, mas acho que já está 90%, viu? Então, nós estamos aqui. Eu não vou fazer uma palestra sobre escatologia. Eu vou comentar o livro e se os irmãos que já leram, pelo menos uma parte, tiver alguma pergunta, aí os irmãos vamos abrir para os questionamentos. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse era o pensamento, essa vitória de lançar o livro. Eu pensei em uns temas, aí o pastor Carlos me ajudou aqui no tema Manual das Escatologias, Teologia dos Últimos Tempos, uma crítica coerente aos aliancistas e progressivos, né? Aí nós botamos aqui escolhendo a capa, porque eu creio que a escatologia é o grande quebra-cabeça de Deus, e a gente tem que encaixar as peças no lugar certo, senão não vai encaixar e vamos ter problemas, não é, pastor Luciano? Vamos ter problemas. Então, agradeço ao pastor Marcos Perim, ao pastor Jusilê, ao pastor Emídio, alguns pastores que receberam o livro antes, e eles puderam ler e fazer comentários. Então, o livro tem alguns comentários que os irmãos trazem a respeito do que foi escrito. Nós temos um livro de mais de 550 páginas. É um livro que tem 14 capítulos, e ele traz uma crítica, irmãos, mas não é uma crítica destrutiva, é uma crítica das ideias, não é uma crítica das pessoas. Então nós estamos aqui até dos nossos, né? Pastor Perninho? Aqui a gente traz crítica a Roque, a Valnei, ao Valbert, a Antônio Neto, pastores que estão no meio batista regular e que defendem o dispensacionalismo progressivo, que é uma via do meio entre o dispensacionalismo clássico e revisado e o aliancismo. Então, o pastor Carlos Magno, também eu agradeço a ele, né, que ele também revisou o livro e fez também um comentário sobre. Então, o pastor Carlos, há algum tempo, disse que a gente precisava ter mais livros sobre dispensacionalismo na língua portuguesa, que não tínhamos tantos, né? E agora tem surgido, até nossa editora Batista Regular lançou o dispensacionalismo, uma obra magna do Charles Hayre, que é o dispensacionalismo, né? E agora com o Alva McLean, A Grandeza do Reino. Então esse livro, irmãos, ele é um livro que tem posicionamentos desses teólogos, inclusive do dispensacionalismo progressivo, Darrell Bock, Robert Salce e Craig Blaze, os principais. A gente traz a obra deles para mostrar também um contraponto à obra que eles trazem. Graças a Deus que 80% ou 90% dos batistas regulares são dispensacionalistas ou clássico ou revisado. Mas nesses últimos tempos tem surgido desde a década de 90 nos Estados Unidos, e agora está chegando ao Brasil essa visão que difere do que nós acreditamos, né, pastor Denilson? Difere do que nós acreditamos. Então, nós trazemos o dispensacionalismo para a nossa análise com os irmãos. E além do dispensacionalismo, a gente traz também o aliancismo,
para fazer, porque há essa questão entre reformados e no âmbito da teologia reformada, aliancista, e a teologia dispensacionalista, que é nossa. Nós temos o 22º distintivo, o pastor Perim citou aqui os nossos distintivos, e o nosso 22º distintivo diz que nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, isto é, nós acreditamos no milênio literal de Cristo e acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Infelizmente, há pastores já no nosso meio acreditando que a igreja vai passar pela tribulação. Então, já há pastores que creem no arrebatamento pré-ira. Eles não são mid-tribulacionistas nem pós-tribulacionistas, mas creem no arrebatamento pré-ira. O que é o arrebatamento pré-ira? É a ideia de que na tribulação, entendam os irmãos, 7 anos, estabelecidos lá pelo acordo do anticristo, na 70ª semana de Daniel. Então, durante aquele período de 7 anos, a igreja não passaria por ele, porque nós cremos que a igreja é um parênteses entre a 69ª semana de Daniel, que se cumpriu na entrada triunfal de Cristo assentado sobre o jumentinho, lá naquele primeiro dia da semana. Então, de lá até o acordo de paz do anticristo, né? Porque quando a igreja for arrebatada, não se estabelece de imediato a 70ª semana. A 70ª semana só vai se estabelecer quando o anticristo assinar o pacto. E aí tem um tempinho. Porque assim, irmãos, o parêntese também não vem de imediato. Então, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e ele morre na sexta-feira. Mas ele fica ainda aqui 40 dias após a ressurreição, é 1 mês e 10 dias. E ele vai assunto ao céu e ainda tem mais 10 dias. Isso quer dizer, se formos fazer um cômputo, não é assim que termina a 69ª semana que entra o parênteses. O parênteses só entra no final, depois que Jesus assenta-se no trono do seu Pai. Aí ele derrama o Espírito Santo. Então, nós temos aí a 69ª semana de Daniel no primeiro dia da semana, mas ainda tem um tempinho de 50 dias. Do mesmo jeito, a igreja é arrebatada, o anticristo vai se revelar, mas ele vai montar o seu ministério. Como agora é uma fase de transição também, que há uma montagem de ministério, né? As coincidências. Estamos só comparando, né? Mas então o anticristo vai montar seu ministério. E aí ele vai fazer um acordo de paz. E fazendo esse acordo de paz, começam a 70ª semana de Daniel, começam os 7 anos de tribulação. Então eles acreditam que nesse período a ira do homem, a ira do diabo e a ira de Deus, e que a ira de Deus só vai ser derramada, digamos assim, não tem 84 meses? As semanas, os 7 anos não são 84 meses? 42 e 42. Então, digamos assim, numa perspectiva, eu fiz uma análise aí de tempo para a pré-ira, e a pré-ira parece botar o arrebatamento no mês 63, digamos assim. Então, os únicos que acreditam na iminência da volta de Cristo, ele vem a qualquer momento, sem depender de sinais,
Porque nós não esperamos sinais, nós esperamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não está aqui para dizer que coronavírus é sinal da volta de Cristo, que terremoto aqui e acolá adiante é sinal da volta de Cristo, que a guerra da Ucrânia com a Rússia é sinal da volta de Cristo, porque a igreja não terá sinais. A igreja terá a vinda pessoal de Jesus Cristo até os ares, para arrebatar a igreja e subir com ela até aos céus, ao terceiro céu, para estabelecer o julgamento do tribunal de Cristo, que é o Bema, ou Vema, se for tribuna de Cristo, Vema, se for tribunal, Bema, no grego. Então, nós temos aí o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Então, para nós, a ira não ocorre no 63º mês. Jesus arrebata a igreja e desce a ira de Deus, como crê a pré-ira. Nós acreditamos que a ira de Deus, ela abarca todo o período de 7 anos de tribulação. E isso se manifesta através de 7 selos. No abrir do 7º selo, 7 trombetas. No tocar da 7ª trombeta, 7 salvas da ira. E isso é tão patente no capítulo 15 de Apocalipse, porque diz que o anjo vai derramar a última taça e nela se cumpre, ou se consuma a ira de Deus. Se consuma é porque ela já tinha começado. E aí, Tessalonicenses, que o pastor leu, no primeiro capítulo, lá no verso 9, nos diz que nós não fomos, esperar do céu, né, a Cristo, ao nosso Senhor, que nos livra da ira futura. E também é dito que nós não fomos destinados para a ira. Então, capítulo 1 e capítulo 5. E o capítulo 5 é mais emblemático, porque no capítulo 4 nós temos o arrebatamento da igreja, do verso 13 a 18. E no capítulo 5, a gente enxerga a tribulação. E quem não enxerga ali, né? Quando houver paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, que seria os primeiros 3 anos e meio do anticristo. E ali mesmo, Paulo aproveita para dizer que nós não fomos destinados à ira. Então, quero dizer aos irmãos que esse livro foi escrito por meio de o que estimulou a escrita do livro foi uma preocupação com essa nova onda, chamada principalmente com o dispensacionalismo progressivo, que nos nossos seminários a discussão já ocorre há algum tempo e já há professores que são dispensacionalistas progressivos. Então, primeiramente, eu quero dizer aos irmãos que o que faz uma pessoa ser dispensacionalista a gente aborda no livro. Então, o que é um dispensacionalista? Não é uma pessoa que acredita em 7 dispensações. Então, o fato de o dispensacionalismo de Scofield, de Schaeffer e de John Derby sustentar 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, lei, promessa, lei, graça e reino. Essas 7 dispensações que a Bíblia de referência Scofield traz, é interessante, dá para a gente estudar a Bíblia e fazer as análises, mas o fato de alguém dizer: eu não creio em 7, eu creio em 5, eu creio em 3, eu creio em 4, esse fato não faz da pessoa que crê em 3, 4 um dispensacionalista ou não dispensacionalista. Porque o pai da teologia reformada, que é o Louis Berkhoff, acredita em 2, a dispensação da lei e a dispensação da graça, e nem por isso ele é dispensacionalista. Então, os aliancistas creem em dispensações, mas isso não faz deles dispensacionalistas. Então, o que é um dispensacionalista? Diz assim: pastor Valdemir, se o senhor
não crê nesses 3 pontos não é dispensacionalista. Então, o Charles Hyde, nesse livro, ele dá o que chama-se de sine qua non do dispensacionalismo. Quer dizer, a palavra sine qua non é latina, sem a qual não, sine qua non, sem a qual não, quer dizer indispensável. Então, o que é indispensável para a gente identificar um dispensacionalista? Primeiro, distinguir coerente e consistentemente Israel da igreja. Então, fazer a distinção: Israel é uma coisa, é um povo, igreja é outro povo. Então nós temos aí essa distinção. A igreja não é o novo Israel de Deus. A igreja não é o novo Israel de Deus, como os aliancistas creem. Os aliancistas defendem que a igreja existia no Antigo Testamento e ela foi continuando, e agora as promessas que foram dadas a Israel no Antigo Testamento agora passam para a igreja chamada teologia da substituição. Então a igreja substitui Israel e é o novo Israel de Deus. A gente não crê assim. Nós cremos que a igreja é o povo de Deus a partir de Atos 2 até Apocalipse 4:2, numa visão futurista do livro do Apocalipse. Então nós cremos assim, que Israel é um povo, a igreja hoje, embora agora, nesse presente momento, ou na dispensação da graça, Israel e a igreja se fundiram num povo só. Não é isso que está escrito lá em Efésios? De ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então derrubou a parede de separação, Deus derrubou através da cruz de Cristo e estabeleceu aí um povo só. Aí o presbiteriano vai e diz, isso aí é assim. Então isso quer dizer que a igreja é o Israel de Deus, porque Deus derrubou a parede de separação. Só que mesmo no período da graça, Paulo fala que existe um povo de Deus e que não é a igreja. Não é isso lá em Romanos, parece que é 10:1 ou é 11:1, que ele diz assim: Deus não rejeitou o seu povo. E ele está falando de quê? De Israel. Então existe o Israel étnico, e por isso somos pré-tribulacionistas, porque a igreja é arrebatada agora, e durante o período tribulacional Deus vai tratar com Israel, embora abra espaço para os gentios também, durante o período tribulacional. Então eu quero aqui apresentar algumas coisas que eu vejo no dispensacionalismo progressivo e que trato no livro Dando Contraponto, para que os irmãos entendam por que nós criticamos o dispensacionalismo progressivo, que hoje é defendido por alguns dos nossos irmãos, pastor Roque, pastor Valnei, pastor Valbert e alguns outros professores de seminário, que nós discordamos e trouxemos um livro para contestar, mas não é uma contestação destrutiva. Esses irmãos são servos de Deus, são homens de Deus, entretanto, vemos que o pensamento deles não corrobora com que era melhor se eles fizessem como Alva McClain, como John Balfour, com o Dwight Pentecoste e outros teólogos que revisaram o dispensacionalismo, mas não mudaram a estrutura, porque eles querem mudar o quê? Eles querem mudar a estrutura, trazendo um tipo de hermenêutica que acaba aproximando-os mais do dispensacionalismo, do aliancismo. E um dos grandes exemplos, a gente trabalha no capítulo 5, um dos grandes exemplos é que o aliancista, ele diz que quando Jesus foi assunto ao céu, ele se assentou no trono de Davi. E usam Atos 2 para dizer que Cristo, ele se assentou no trono de Davi, e o trono de Davi é espiritual. Isso quer dizer que quando Gabriel apareceu a Maria
e disse que Jesus se assentaria no trono de Davi, seu pai, e o seu reino não teria fim. Para o reformado, eles acreditam que o trono de Davi já está sendo ocupado, e que é espiritual, e que Jesus já amarrou o valente. Não é assim que diz na parábola? E o valente foi amarrado, e que o príncipe deste mundo, ele foi amarrado, e então já estamos no milênio, um milênio espiritual. Isso é amilenismo. Já o dispensacionalista progressivo, ele não crê assim, mas crê também que Jesus já se assentou no trono de Davi. Então, o Darrell Bock, o Robert Salce, o Craig Blaze, não, Robert Salce nem tanto, mas o Craig Blaze, eles fizeram um livro que foi lançado pelo Cibima, o livro Aliancismo Progressivo, e nesse livro, o Darrell Bock e o Craig Blaze dizem que Jesus se assentou no trono de Davi, e o reino de Deus já foi inaugurado parcialmente. Eles usam uma tensão chamada já e ainda não, e foi criada por Charles Dodge e por Oscar Cullmann, né? E o George Led, que é prêmio ministro histórico, ele trouxe mais. Então as pessoas, esses dispensacionalistas, eles seguem mais os progressivos. George Led, que é prêmio ministro histórico. Então a ideia de que Jesus se assentou no trono de Davi, e há um trono de Davi que Jesus está assentado agora, inaugurou o reino já está aqui, e que o trono de Davi vai ser transportado para a terra. Aí Jesus já está no trono de Davi, mas ainda não está no trono de Davi na terra que ele vai reinar. Entendeu para entender? Então a visão dispensacionalista progressiva é esta. Nós discordamos, porque Darrell Bock diz que os clássicos revisados só se apoiam em 2 versículos no Novo Testamento, e não faz uma análise da teologia bíblica, não faz uma análise literária, porque a hermenêutica complementar é isso aí. A gente traz uma abordagem sobre hermenêuticas, e a gente traz a ideia de uma abordagem chamada referencial plenior, ou referência plenior, que é diferente da hermenêutica complementar. A hermenêutica complementar, ela acrescenta novos sentidos no Novo Testamento à interpretação do Antigo Testamento. Então, o pessoal aliancista, eles acreditam na abordagem idealista ou canônica, que eles não estão muito interessados no autor humano que escreveu a profecia do Antigo Testamento. Estão mais interessados no autor humano que interpretou a profecia do Novo Testamento. Todos os autores humanos aí são inspirados, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: ao invés de um sensus uno, eles creem no sensus plenior, ou seja, ao invés de um sentido único, e para nós a profecia bíblica tem um sentido único, e o Novo Testamento ele pode acrescentar referentes, mas ele não pode dar novo sentido, que é o que faz tanto quem crê no sensus plenior, quanto quem crê na abordagem chamada de hermenêutica complementar. Então, por exemplo, quando é dito assim, no Salmo 41:9, até o meu próprio amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A interpretação, referência plenior, diz: só há um sentido aí. O amigo do rei o traiu. Quem é o amigo do rei? Aitofel. Aitofel traiu Davi. Então até o meu amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa é a interpretação, sensus uno. O amigo do rei o traiu. Jesus pega a profecia e aplica a si. Em Mateus, quando ele diz, citando Judas, ele diz: meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. O que é que Jesus fez? Ele acrescentou um sentido diferente? Não. O amigo do rei o traiu. Então, mas ele deu um referente novo. A hermenêutica complementar traz novos sentidos, sentidos múltiplos. E é isso que vai trazer problemas para o dispensacionalismo.
O dispensacionalismo vai ter problemas com esse dispensacionalismo progressivo. Então vamos pensar só para os irmãos verificarem na questão do trono de Davi. Para nós, o trono de Davi é o trono do Messias. Confere, pastor? Não é o trono do Messias? É o trono do Messias. Quem é o Messias? Messias em hebraico é o ungido. Messias no grego é o Cristo. Então, quando no Salmo 110, que é o salmo usado, quando no Salmo 110 é dito assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, o que é que a gente entende? Inclusive, os fariseus se viram rodados quando Jesus fez a pergunta: quem vocês pensam do Cristo? Aí eles disseram: é o filho de Davi. E então Jesus disse: e como é que no Salmo é dito: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Disse o Senhor. Quem é o Senhor aí? Se o Senhor é Senhor de Davi, por que Davi, que é pai do Messias? E eles ficaram sem saber responder. A gente responderia tranquilamente. Como Deus, Davi não entra nesse processo. Então, Senhor é Deus. Senhor é Deus. Então, quando Jesus se assentou ao lado direito, ele não se assentou como filho de Davi do lado direito de Deus. Ele se sentou como Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, se o Senhor disse assim o nosso Senhor, nós temos que verificar o seguinte: quando Jesus se assentou no trono do lado direito de Deus, ele se sentou como Senhor. Ele não se sentou como filho de Davi. Ele não se sentou como filho de Davi. Esse é um dado importante, porque Pedro vai abordar isso. Ele vai citar no capítulo 2 de Atos. E é interessante que lá no finalzinho ele diz: saiba, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Ele o fez Senhor e Cristo. Senhor no trono do Pai e Cristo no trono de Davi. Eu estou errado? Se Pedro diz ele fez Senhor e Cristo, ele fez Senhor no trono do Pai e no trono de Davi, Cristo, que é o Messias, o ungido. Está entendendo? Então, quando... e aí eu quero que os irmãos abram para dar uma olhadinha. Quando Cristo falou à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, veja o que foi que ele disse. Apocalipse 3, versículo de número 21. Lê aí, pastor Marinaldo, para a gente. 3:21. Olha bem esse texto aí. Ao vencedor darei o direito de se assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Existe ou não existe dois tronos aí? Se os irmãos olharem com carinho, existe ou não existe dois tronos? Existe o trono do meu Pai e existe o meu trono. No trono do meu Pai, onde eu sou feito Senhor, só se assenta eu. Porque se alguém mais se assentar é Deus. Deu para entender? Então, quem se assenta no trono do Pai
é Deus. E não há nenhuma promessa na Bíblia que nós nos assentaremos no trono do Pai. Porque ele venceu e se assentou no trono do Pai, que tem outro nome, lá em Hebreus 4,16, trono da graça. Jesus está lá com que função? Sumo sacerdote, que está no Salmo Messiânico 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo é Senhor no trono do Pai. Agora, qual é a promessa da aliança davídica? Qual é a promessa? Salmo 132, citada por Pedro, porque Pedro usou 4 textos bíblicos. Ele usou Salmo 132 em Atos 2, ele usou Joel 2, texto principal, texto base, ele usou Salmo 132, ele usou o Salmo 16 e ele usou 89. No 132, irmãos, abram aí, Salmo 132, dá uma olhadinha aí no versículo, Salmo 132, Salmo 132, é o Salmo da Aliança Davídica, é um dos salmos, e olha o que diz aqui, no Salmo 132, a partir do 10, por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dele. Do fruto do seu ventre, porei sobre o teu trono. O trono de quem? De Davi. Agora olha o verso 12. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Então, está dizendo que nós vamos nos assentar em que trono? No de Davi, e não no do Pai, porque no do Pai faz de Jesus Deus, no de Davi faz de Jesus Rei, e também nós somos feitos reis, reino e sacerdócio. Em Hebreus 7, ou em Daniel 7, fala isso, que nós, os santos, vamos nos assentar no trono. Então, o trono de Davi não pode ser agora lá aquele trono que está à mão direita de Deus, como dizem os progressivos, diz Derobock, diz Craig Blazen, dizem os aliancistas. Não pode ser o trono de Davi lá em cima, o trono do Pai. Aí ele disse, mas Pedro citou, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés. Meus irmãos, o que é a partícula até que? Denota o que, se não tempo? Deus, o Pai, está dizendo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos. Quando eu puser, você vai ser assentado no trono de Davi e ser rei. Por enquanto você espera. Se não, veja Hebreus, capítulo 10, e note se não é assim. Eu acho que é o 10, mas dá uma olhadinha aí, e é isso que nós mostramos no livro, que estão equivocados. E faz toda a diferença essa ideia dos progressivos e aliancistas em relação a nós. Porque, olha, eles acreditam que Jesus já está no trono de Davi, tanto o dispensacionalista progressivo, quanto os aliancistas clássicos, como os aliancistas neoaliancistas, os aliancistas progressivos. Mas olha Hebreus, no capítulo 10, o que é dito aí? Em Hebreus 10, deixa eu ver aqui... olha o versículo 12 e 13, presta bem atenção aí, olha o que o escritor de Hebreus diz, mas este, que é Cristo, havendo oferecido únicos sacrifícios pelos pecados, está como assentado para sempre à destra de Deus. Agora verifica o verso 13, daqui em diante o que? É o até que, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Quando isso acontecer, ele vem e reina sobre as nações, e destrona os inimigos, e destrói os inimigos. Entenderam como é a coisa? Então, Cristo está esperando. Então, não existe essa ideia de trono de Davi agora. Outro dado importante é que eles não creem no adiamento do reino. A gente crê
que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, e automaticamente, quando eles rejeitaram, houve o quê? O adiamento do reino. Eles falam no adiantamento do reino. Eles creem no adiantamento, os progressivos. A gente crê no adiamento. E por isso o Derobock diz, mas Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. E ele usa o está próximo como já chegou. Aí nós teríamos problemas com Tiago, que diz que a vinda do Senhor está próxima. É o mesmo verbo, e a gente sabe que a vinda do Senhor não chegou. Então, estar próximo é estar próximo, e não quer dizer que já chegou. Então diz, mas o reino de Deus, e aí o Valnei Veras, ele utilizou vários versículos que falam do reino de Deus, e a gente utiliza esses mesmos versículos para dizer para ele, e eu gosto muito do Valnei, viu? Mas eu vou mandar para ele, é dizer para ele que não, o reino de Deus, irmãos, a igreja não é o reino, a igreja não é o reino, e o reino de Deus, se a gente quer crer, é porque o progressivo, ele acaba acreditando que reino de Deus e milênio é a mesma coisa, e nem sempre é. É isso que Heide fala, o termo reino de Deus, ele é um termo múltiplo, ele não é um termo único. Então, o reino de Deus, nós pregamos o reino de Deus, nós falamos do reino de Deus, mas no campo espiritual. Mas a gente não crê que o reino de Deus, o reino messiânico, já está inaugurado parcialmente. Nem que a aliança davídica, porque nós temos, irmãos, os 3 T's. Qual que são os 3 T's? Os 3 T's? Os 3 T's das alianças. A aliança abraânica, o primeiro T, terra. Não é a terra que foi prometida a Abraão? Sai da tua terra e eu vou mostrar outra terra? Terra. O segundo T, aliança davídica, trono. E o terceiro T, aliança, nova aliança, trato. Então, trato, trono e terra. Isso tudo aqui. E com Davi ainda vai mais além, porque quando o anjo Gabriel chegou para Maria, ele ainda deu 3 coisas: casa, trono e reino. Não é isso? Vamos olhar aí em Lucas, capítulo 1 de Lucas, para ver se os irmãos não veem os 3. Então vamos ver aí, Lucas, capítulo 1, versículo de número 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. 33. Reinará eternamente na casa, trono, casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Trono, casa e reino. Trono, casa e reino. E esse trono, essa casa e esse reino, essa aliança só vai se cumprir quando Jesus disser aos gentios e aos judeus: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outro dado importante, nós falamos aqui que o ser dispensacionalista é distinguir Israel da igreja. 2, é uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, ou seja, uma interpretação natural da Bíblia. E 3, e é o que o dispensacionalismo progressivo não aceita, não admite, e eu quero trazer para os irmãos, é o mito da história. Capítulo 14 do nosso livro trata da filosofia, pastor, da história. E o que é a filosofia da história? O que é que reza a história? Deus é o Senhor da história. E o que é que reza a história? Para os aliancistas e dispensacionalismo progressivo, o mito da história, o unificador da história, é a redenção do homem no Calvário. Desde Gênesis 3,15 até o Apocalipse, é a redenção, é a cristologia, é Cristo como Senhor da história. A gente sabe que a Bíblia fala de Cristo em todos os 66 livros aborda Cristo, mas para nós, dispensacionalistas revisados,
O mito da história não é a redenção em Cristo. O mito da história é a glória de Deus. É a doxologia. Ou seja, é a doxologia. Até mesmo a redenção em Cristo está dentro, está contida na doxologia. Quando ele disse, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Que obra? Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à destra de Deus. Essa obra está contida na glória de Deus. O que vai valer no fim da história não é a felicidade do homem em Cristo, mas é a soberania de Deus que vai valer. É a doxa, é a doxologia. Então a gente aborda esse assunto no capítulo 14. Tem muitas outras coisas que distinguimos, que diferimos no livro. Agora você lê e vai verificar. É uma obra contraponto. Esperamos, já está indo, né? Porque São Paulo está pegando, Manaus, Acre, vai para todos os seminários a obra. Quer dizer assim, tem algo aqui que está dizendo, porque não vão vir para cá dizer que descobriram a roda e dizer que agora, revisando tudo, a gente chegou a essa conclusão. Chegou, mas tem um livro que está dizendo, não é bem assim. E aí você vai analisar e vai verificar o que é que você acha. Então, terminou, né, pastor? Agora, se tiver alguma pergunta... Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem uma oportunidade. Então vamos fazer rapidinho aqui. Ó. Tem essas duas perguntas aqui, o pastor Luciano e o pastor Marinaldo. Rapidinho. Pastor Luciano. Pastor, o senhor falou e depois repetiu acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no primeiro dia da semana. Eu quero saber se o fato de ser no primeiro dia da semana é um ponto importante, talvez até o sine qua non que o senhor usou, em virtude do fato que alguns teólogos acreditam que foi na segunda-feira, né? Inclusive Edson Naves, no livro dele, A Teologia e a Vida de Santidade, ele afirma, inclusive matematicamente, com a datação da Carta de Liberação de Israel para voltar, para repovoar Jerusalém, reconstruir templos e tudo mais, ele crava historicamente, arqueologicamente, na segunda-feira. Aí, se a gente for para a cronologia, vai dar problema, porque se foi na segunda, Jesus morre no sábado. Ele diz que que Jesus descansa na quarta. É uma conjectura, né? Mas eu o que é certo é que a entrada triunfal marca o final da 69ª semana. A gente diz porque já é tradicional, a própria Igreja Católica chama de Domingo de Ramos, né? E já é tradicional a gente fazer a conta baseada em João 12, que foi 6 dias depois, aí vai para sexta-feira, né? A morte de Cristo. Então eu acredito que foi no primeiro dia da semana, mas isso aí não vai vogar em relação à profecia, né? Pastor Marinaldo. Nós encontramos nos compêndios que baseiam a escatologia batista regular pontos bem aproximados daquilo que o pastor Evaldo tem defendido nesses anos todos e igualmente nesse livro, né, no livro que ele publicou agora. Então eu acho que seria assim, bastante esclarecedor porque que homens como Valmir Veras, Roque Albuquerque tem essa posição assim tão distante e qual fonte foi que eles beberam, é bom que a gente saiba disso. Estudos, eu acredito que o Roque fez a tese de doutorado dele baseado na questão da história. Ele trabalhou a Reichsgeschichte, né? E a história da salvação. Então, em cima disso aí, ele vai trabalhar essa possibilidade. Mas ele mesmo chega a criticar também o dispensacionalismo progressivo. E ele defende mais um binômio de dispensação. Ele defende a promessa e cumprimento do Walter Kaiser, mais ou menos isso, mas ele chama de primícias. Então, eu boto o mapa dele, o mapa que ele monta a visão. Geralmente, os dispensacionalistas progressivos creem em 4 dispensações.
A dispensação chamada de patriarcal é uma dispensação que eles creem. A segunda é a dispensação mosaica. Então a patriarcal vai de Adão até Moisés. A mosaica vai do Sinai lá de Moisés até a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo até o arrebatamento da igreja eles chamam de eclesial. E a do milênio eles botam a siônica, só que com um problema que eu acho muito grave, porque eles pegam a dispensação siônica e dividem em duas partes: dispensação do milênio e dispensação do estado eterno. Eles colocam o estado eterno como dispensação, só que dispensação traz a ideia de casa, mas quando a gente pensa em dispensação, a gente tem a ideia de tempo. Estado eterno é atemporal. Então, a dispensação chamada de última dispensação na Bíblia, porque a Bíblia traz pelo menos a dispensação da graça, ela traz lá em Efésios 3, mas em Efésios 1:10 ela traz a dispensação do milênio, ela chama de dispensação, congregar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então, Paulo chama a dispensação, o final, de dispensação da plenitude dos tempos. Por quê? Porque é uma dispensação que, assim, irmãos, vocês sabem, o calendário nosso, ele está dividido em duas partes: o ocidental antes de Cristo e depois de Cristo. O ocidental é um calendário decrescente, não é isso? Ele vem decrescendo até Cristo. O depois de Cristo, ele é assim, não é isso? Que está agora em 2024. Mas quando chegar o milênio vai ser assim, vai voltar a ser igual ao Velho Testamento, porque o calendário do milênio é 1999, 998, 997 e vem até zero, termina. Isso se chama consumação dos séculos, que começou no Calvário. Lá em Hebreus 9, 28, 27 fala isso, nessa dispensação do Calvário, ou no Calvário, que fala a consumação do século lá, ela começa ali, e Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é a consumação dos séculos? Consumação dos 100 anos. O milênio são quantos anos? Quantos séculos? 10. Aí vem, termina a consumação. Então, para nós, a dispensação, as dispensações abarcam tempo. Então não tem essa siônica, é complicada. E aí Michael Buckley Black, ele tem um livro e ele traz um novo dispensacionalismo integrativo. E ele diz que que existe a oitava dispensação, que seria a da eternidade, né, pastor? Então, essa é a questão que os irmãos vão ver melhor no livro, e aí, quando tiver perguntas, só é acionar o zap e pergunta que a gente tenta responder, mas leia tudo, verifique. E outra coisa, não somos donos da verdade, é só um contraponto que a gente traz. Obrigado.